Olá para você, seja muito bem-vindo nesta aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira e hoje vamos falar sobre a América, nativos e cultura. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês já pararam para pensar como viviam os povos originais do continente americano? O que faziam, o que comiam e se existe alguma semelhança entre a cultura deles e a nossa cultura atualmente? Eu vou dizer para vocês que existem muitas semelhanças. Mas para começar, vamos ver como chegou o ser humano aqui na América. E, segundo os registros arqueológicos, o ser humano chegou aqui há mais de 10 mil anos atrás, através do Estreito de Bering, uma pequena passagem, como podemos observar aí na tela, entre o norte do continente americano e o norte do continente asiático. Os seres humanos caçadores atrás dos animais acabaram atravessando o Estreito de Bering e se estabeleceram aqui no continente americano. Os principais povos originais que se formaram aqui a partir das grandes civilizações são os maias, os astecas, os incas e muitas tribos brasileiras que vamos estudar também. Vamos observar comigo na tela aí a localização desses povos. Nós temos aí na cor abóbora o Império Azteca, lá ao norte, onde hoje se localiza o México. Logo abaixo, mais ao sul, na cor lilás, nós temos a localização do Império Maia, boa parte da América Central. E na América do Sul, o grande Império Inca. Podemos observar aí a grande extensão do Império Inca. Os maias se localizavam onde hoje se encontram vários países da América Central, como Honduras, Belize, El Salvador e na península de Yucatán. Observe comigo na tela aqui a localização. Na América Central, nós podemos ver aí esses países que eu mencionei para você. Quando o europeu chegou aqui na parte da América Central, haviam aproximadamente 6 milhões de maias, que se formavam a partir de um conglomerado de cidades-estados, muito diversos, e viviam em guerras entre si. Eram povos muito espiritualistas, muito religiosos. Isso quer dizer que eles valorizavam muito os deuses, por isso eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Os deuses eram principalmente elementos da natureza, como o sol, a lua e etc. Outro ponto muito interessante é o fato deles oferecerem sacrifícios de animais e humanos aos deuses. Também realizavam certos tipos de rituais, como o jejum e a autoflagelação, que é você machucar a si próprio. Prática que também era feita na Europa medieval. Os maias também ofereciam a si próprios como sacrifício, ou seja, eles davam o próprio sangue para os deuses. Eram muito avançados na astronomia. Segundo o conhecimento astronômico maia, não havia nada na Terra que não fosse influenciado pelos astros, desde as marés até o nascimento de meninos e meninas. A astronomia foi tão importante que desde a época lá antes de Cristo, os maias já avançaram em cálculos matemáticos e conseguiram, por exemplo, definir a órbita do planeta Vênus. Interessante, não? Muito bem, pessoal. Na arquitetura, eles se destacaram bastante também. Construíram várias pirâmides. De modo geral, essas pirâmides serviam como templos religiosos. É possível observarmos, em muitas igrejas do período colonial, grande influência da arquitetura árabe nessas igrejas, pois os mestres de obras que faziam essas igrejas, eles tinham grande conhecimento da física e da engenharia utilizada pelos maias e eram construtores de origem maia também. Observe comigo aqui na tela
um exemplo de uma pirâmide maia, onde eram realizados os rituais religiosos. Eles tinham também um calendário de 365 dias, bem parecido com o nosso. E os maias deixaram uma contribuição muito grande em várias áreas do conhecimento, como arquitetura, astronomia, as artes têxteis e etc. Outro povo são os astecas. Os astecas, que como nós vimos, se localizavam na região onde hoje se encontra o México. Era um povo guerreiro. O seu apogeu foi aproximadamente entre os séculos XV e XVI. Como os maias, os astecas também viviam em guerras. E devido à grande diversidade étnica que existiam acordos e alianças entre mais ou menos 500 povos diferentes que viviam lá. E esses acordos, eles eram frágeis. A qualquer momento, distúrbios aconteciam e grandes guerras se formavam. O navegador europeu Hernán Cortés se aproveitou dessa situação para conquistar os astecas. Os astecas também deixaram um grande legado cultural em várias partes do conhecimento e do modo de viver, como vamos observar agora. Uma delas é a arquitetura. Nós temos aí uma pirâmide de origem asteca. No próximo, nós temos a capital asteca, que hoje se localiza lá na cidade do México. É muito interessante, pois os astecas, em sua arquitetura, eles utilizavam um sistema de contagem. Por exemplo, a cada 52 anos, eles realizavam reformas como forma de agradecimento aos deuses pela preservação na vida na Terra. Também eram muito espiritualistas. O imperador asteca era considerado uma semidivindade e todos o adoravam como realmente se fosse um deus. A base da sua alimentação era o milho. A partir dos seus grãos, eles produziam panquecas e comiam com pequenos insetos, girinos, peixes e etc. Também utilizavam muito cacau, do qual faziam uma bebida chamada choco-out. Mais tarde, passou a se chamar chocolate. Em sua maioria, os astecas, eles adoravam animais e elementos da natureza. Por exemplo, nós temos o colibri azul, uma divindade que simbolizava o sol do meio-dia. Passando agora para a civilização Inca. Observe comigo aqui na tela. A localização do Império Inca. Pegava o sul da Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. A capital era Cusco. Assim como todos os outros, os incas também eram muito religiosos, o imperador era considerado um deus, todas as famílias tinham que emprestar as suas filhas para servir o imperador, pelo menos por um período de tempo. Eles deram várias contribuições. Por exemplo, na agricultura, os incas desenvolveram um sistema de terraços, no qual eles poderiam produzir aproveitando o declive das encostas na Cordilheira dos Andes. Era um império com aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, gigantesco. Estima-se que haviam aproximadamente de 8 a 10 milhões de habitantes. Então, para que esse império pudesse ser coeso, instituiu-se uma língua, o Quechua, e a adoração de um deus que seria o deus Sol, Inti. Aqui nós temos a imagem de Machu Picchu, que significa Montanha Velha. Nós podemos observar aí algumas funções dessa cidade. Nós temos o sistema de terraço, que podemos observar na parte superior da tela, onde
a questão mais importante era o aproveitamento da água. A água ia escorrendo de um terraço para o outro e, a partir daí, ocorria a irrigação. Outro elemento importante também era religiosidade. Haviam templos aí para adoração dos deuses. Machu Picchu só foi descoberta em 1911 por um pesquisador norte-americano. No Império Inca, ninguém passava fome. As terras eram distribuídas de acordo com a quantidade de filhos que as famílias possuíam, ou seja, quanto mais filhos, mais terras recebiam. As terras que eram do Estado, todos deviam trabalhar nela. E a sua produção era usada para alimentar o imperador, os sacerdotes e o exército. Outra parte era estocada para momentos de dificuldade, como, por exemplo, momentos de escassez ou alguma calamidade. E no Brasil? No Brasil existiam várias tribos com uma grande diversidade étnica e cultural. Nós tínhamos tribos como os tamoios, os tupinambás, os tupis, os guaranis, os tupi-guaranis e etc. Eles se distribuíam no território brasileiro, como podemos observar aqui no nosso próximo slide. A partir dessa distribuição, nós podemos observar que todo o território era ocupado por várias tribos indígenas. Deixaram um legado muito importante para a nossa cultura, como, por exemplo, hábitos simples que nós temos hoje em dia e mal sabemos que isso tem uma origem indígena. Deitar-se na rede, preparar pratos com tapioca, com pirão de peixe, muitas ervas que são utilizadas para o tratamento de doenças, como, por exemplo, a quinina. A quinina era uma planta indígena que era usada para combater febres. Hoje em dia, a quinina é usada para o tratamento da malária. A seringueira era muito conhecida pelos indígenas, que sabiam muito bem como utilizar as suas propriedades. Por exemplo, o látex, uma substância leitosa que é extraído desta árvore, ele é utilizado para a produção de borracha. Os índios já utilizavam isso e os portugueses aprenderam com eles. O látex, lá no século XVIII, passou a ser muito utilizado na Europa, né, nas roupas, nos sapatos e na impermeabilização das vasilhas. Entretanto, o látex ele amolecia com o calor e rachava no frio. Somente no século XIX, com a descoberta do processo de vulcanização, esse problema foi resolvido e o látex passou a ser usado como borracha na produção industrial. O saci-pererê e a curupira. Saci-pererê na sua esquerda e a curupira na parte direita da sua tela. São elementos do folclore brasileiro de origem indígena também. Você deve conhecer muito bem. Segundo a FUNAI e o último censo do IBGE, existem atualmente no território brasileiro aproximadamente 817 mil indígenas, representando 0,4% da nossa população. Ainda lutam em defesa do seu território, ainda enfrentam as doenças e, em sua maioria, vivem em extrema pobreza. Vamos agora ao nosso desafio. Com a colonização, muito da cultura dos povos originários do continente americano se perdeu por causa do quase extermínio sofrido por esses povos. Reflita como seria nosso modo de vida atualmente caso esses povos e suas culturas fossem preservados. Fica aí essa questão para vocês refletirem em casa. Eu vou me despedindo aqui, agradeço pela presença e até a próxima. Tchau!